todos nós um dia passaremos pelo processo de desencarnar, de desprender do nosso corpo físico e seguirmos na nossa jornada espiritual, sutil, na outra dimensão. Todos passaremos por isso e isso, na verdade, é uma grande libertação. Só que é uma libertação que vem no momento que ela tem que vir. Não cabe a nós essa libertação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, essa é a segunda temporada do podcast Papo Cabeça. Nessa segunda temporada a gente está trocando uma ideia sobre filmes, documentários, séries, minisséries, peças de conteúdo em geral que nos auxiliem, nos ajudem na nossa jornada de autoconhecimento, expansão da consciência, que nos permitam fazer reflexões sobre a vida e tirar ali aprendizados para a nossa própria jornada, para a nossa caminhada. Nesse mês de setembro, a gente está englobando aí um tema muito importante de ser englobado, que é o Setembro Amarelo, onde a gente fala um pouquinho sobre o suicídio, mas não optamos por nenhuma peça de conteúdo específica que abordasse o tema de forma direta. Nós estamos tratando de assuntos que envolvem o tema e que acabam fazendo com que a gente consiga chegar lá por outros caminhos, né? E acaba que são também temas que envolvem questões que, de alguma forma, fazem parte da realidade das pessoas que um dia optaram por tomar essa decisão tão drástica, ou pessoas que, por algum instante, possam cogitar essa possibilidade. Geralmente, esses temas que a gente está abordando aqui ao longo do mês de setembro fazem parte da trajetória dessas pessoas. E vamos falar hoje de um tema que já conversamos uma vez lá nas lives Manhã Disruptiva, quando tava rolando as lives lá no Insta. E é um tema que, cara, precisamos conversar com a mesma naturalidade com a qual nós conversamos sobre a vida, que é a morte, que nada mais é do que uma passagem, uma transição. E como a gente está abordando o filme Beleza Oculta, né, que está no catálogo da Netflix, então ao longo do mês de setembro ele que está norteando aí toda a pauta do podcast Papo Cabeça, a gente vai falar um pouquinho do personagem do Will Smith, que é o Howard, né, e o tanto que ele estava de mal com a morte também. Né, além de estar de mal dos outros fragmentos do universo, né, do tempo, do amor e da morte, seriam essas três principais abstrações, ele estava de mal com a morte. E aí a gente vai pegar aqui dois trechos do filme que me deixaram bastante pensativa, bastante refletindo assim, sobre algumas coisas. E um deles, cara, não tem como não ser a personagem, né? Que, na verdade, se a gente conseguir fazer uma viagem e aí a gente conseguir aprofundar um pouco mais, liberar aí a nossa imaginação, o nosso espírito para poder ampliar e aprofundar um pouquinho mais nas mensagens do filme, os três atores, né, que na verdade estavam ali representando as três abstrações, no fundo, eles podem até, inclusive, ser, sei lá, espíritos ou verdadeiros fragmentos do universo, que vieram de fato conversar não só com Howard, mas com as outras pessoas ali envolvidas na trama. Isso aí vai ser assunto pro último episódio desse podcast. Mas o fato é que a atriz, a Bridget, né, que fazia o papel da morte, que representava ali a morte em todos os contatos, todas as vezes que ela foi conversar com Howard, ela, num momento conversando com o Simon, ela teve uma fala bastante interessante, que foi a seguinte: bom, vocês assistiram o filme, aqui eu não preciso falar que tem spoiler, porque que tem spoiler mesmo, porque a ideia é o que? A gente assistiu o filme junto, e aí depois que a gente assiste o filme junto, a gente vem pra cá trocar ideia e a gente vai pro Telegram aprender inglês com trechos do filme. Esse aqui é o grande objetivo. Inglês com aprendizado contextualizado. Dentro do aprendizado contextualizado, a gente entra ali com uma série de técnicas e aqui nesse podcast fazendo reflexões acerca da nossa vida. Então, quando ela tá conversando com o Simon, e o Simon, ele está doente, né, e aí a Bridget acaba desconfiando que ele tá doente, que pode ter ali alguma coisa errada com ele. Daí ela pergunta, né, pra ele o que tá acontecendo, se tem alguma coisa de errado e tal. Daí ele acaba se abrindo pra ela, né, e conta que ele não tá nada bem. E ela vira pra ele e fala o seguinte: eu procurei você no Google,
tá? Ela deu uma pesquisada no nome dele, e aí ela começa a falar, você veio do nada. Você se formou na Duke University, casou-se com uma mulher maravilhosa, é um pai maravilhoso. Então, você viveu bem e corretamente. Atenção para essa frase, atenção para essa fala da personagem que representa a abstração morte. A morte fala o seguinte com o Simon: você viveu bem e corretamente. Mas, meu amigo, você não está morrendo corretamente. Você viveu bem e corretamente, mas você não está morrendo corretamente. Por quê? Porque ele estava escondendo de todo mundo, ninguém sabia que ele estava passando por maus bocados, porque na verdade o Simon ele tinha descoberto desde de adolescente, né, um tumor, um tipo de câncer que ele se tratou, e eu acho que depois em outro momento da vida apareceu de novo e ele se tratou, mas dessa vez o quadro parecia realmente estar num estágio bem avançado e bem grave, e ele foi guardando isso só pra ele. Só pra ele, pra mais ninguém sabia disso, ninguém tava por dentro do que tava acontecendo, ele tava guardando isso só pra ele. E aí ele vira pra Bridget, né, pra personagem da morte, e pergunta o seguinte: agora você vai querer me ensinar a morrer? E ela fala: você já contou pros seus familiares? Você já contou pras pessoas que você ama? E ele fala: não. E ela diz o seguinte: você não os está ajudando. Está negando o que é deles por direito. Você está negando o que é deles por direito. E aí o Simon, obviamente, em meio à dor, talvez ao medo, ao receio, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, né, desse medo exacerbado que as pessoas têm de morrer, né, e esse medo, ele pode vir, né, ele pode nascer, ele pode brotar também muito em função da nossa falta de consciência do que de fato representa a morte, né? Por que tudo é tratado com tanto mistério, com tanto tabu, sendo que é uma das coisas mais naturais da vida, né? A morte, ela é tão natural quanto o processo de reencarnar, quanto o processo de nascer, né? E aí ela fala: você tá negando que é deles por direito. E aí o Simon fala: o quê? Dor, atrofia, doença, né? Conviver com todos esses fatores, isso é o direito deles? E aí a Bridget fala: tudo isso. Mas antes de mais nada, a chance de dizer adeus. A chance de se despedir de você. E eu achei isso tão maravilhoso, porque no fundo, é uma das grandes reflexões que a gente vai fazer aqui nesse podcast de hoje. É uma das grandes reflexões que a gente precisa fazer na nossa vida. A morte tem muito a nos ensinar sobre a vida. A morte tem muito a nos ensinar sobre a vida. A forma como nós vamos deixar este mundo, que um dia vai acontecer com todos nós, com todos um dia partiremos, independente de qualquer coisa, independente da nossa cor da pele, independente da nossa religião, independente das nossas crenças, independente do país onde a gente nasceu, independente da nossa posição social, independente da família onde nós reencarnamos. Cara, entende? É independente. Todos nós um dia passaremos pelo processo de desencarnar, de desprender do nosso corpo físico e seguirmos na nossa jornada espiritual, sutil, na outra dimensão. Todos passaremos por isso, e isso, na verdade, é uma grande libertação. Só que é uma libertação que vem no momento que ela tem que vir. Não cabe a nós essa libertação. Quando nós atropelamos as coisas, né, e acabamos tomando uma decisão tão drástica como, por exemplo, a retirada da própria vida, existia uma programação para nós vivermos, certo? É mais ou menos assim, existe um plano encarnatório. Quando a gente vem para a Terra, a gente vem mais ou menos assim, ó. Você vai chegar no dia tal, né? E aí daqui, de tudo que nós planejamos para você fazer, isso a gente com os nossos mentores espirituais, lá no outro plano e tal. Disso tudo aqui que foi programado para ser feito, esse prazo aqui, ó, vai ser suficiente para você. E aí a gente vem mais ou menos com um fluido de vida,
né, que vai animar o nosso corpo durante este tempo, para que nesse intervalo de tempo a gente consiga cumprir com aquilo que foi definido e, inclusive, escolhido por nós mesmos. Então, a gente vem com esse prazo, a gente vem com esse tempo. Algumas vezes esse prazo pode ser encurtado, coisas podem acontecer no meio do caminho. Não existe aquele negócio assim, é isso daqui, não tem mudança, não vai ter não. Mudanças podem acontecer no meio do caminho, mas a gente já vem com uma programação, né? Com um plano inicial. Só que a alteração dessa programação, por exemplo, como a antecipação para o fim da existência do corpo físico, ele descasa, quando nós tomamos, por exemplo, essa decisão drástica de atentar contra a própria vida, interromper a vida do nosso corpo físico, vai existir um descasamento entre o nosso fluido vital, entre a nossa energia vital, que ainda estava muita, né, que ainda estava assim, preparada, programada para muitos e muitos e muitos e muitos anos para frente. Aí a gente interrompe o funcionamento do corpo físico. Esse fluido vital que ainda permanece, né, ele fica descasado. Então, o nosso corpo físico deixa de existir, o nosso fluido vital ainda está totalmente programado para a vida aqui na terceira dimensão. E aí, gente, começa a existir uma série de problemas que vão acontecendo na outra dimensão. Então, aqui o fato é só a gente entender o seguinte: um dia iremos desencarnar, ponto. Todos iremos. A morte é um processo natural, tão natural quanto a vida. Da mesma forma que nós encarnamos, nós um dia também vamos desencarnar. Mas não cabe a nós definirmos este momento. Não cabe a nós definirmos este momento. Ponto. Essa é uma das principais reflexões que eu queria fazer aqui nesse episódio de hoje, e muito pautada nessa fala da Bridget. Você viveu corretamente, mas você não está sabendo passar por esse processo de preparação para a partida. E isso é muito importante. Ganhar consciência disso tudo é muito importante. E a outra situação, que aí, é claro, a gente vai para o personagem principal, que estava passando por um processo de luto muito profundo, de uma depressão muito profunda, que é o Howard, personagem do Will Smith, quando ele não consegue lidar com a partida da própria filha, né? Quando ele não consegue lidar com a ausência da filha, ainda criança, com a transmutação do estado dela, né? Com a partida dela para o plano maior. E aí tem uma fala dele que é muito interessante, que a gente consegue fazer essa leitura exata de que ele realmente não aceita e ele não consegue lidar com essa situação, que é a seguinte: quando eu percebi, né, que a minha filha estava morrendo, eu rezei. Eu rezei não para Deus ou para o universo, eu rezei para a morte. E eu propus uma troca para a morte. Isso ele contando para a personagem lá que era a responsável pelo grupo de apoio, né? Vamos minimizar aqui o nível de spoiler. E aí ele fala, eu propus uma troca. Me leve e deixe a minha filha. Mas a morte não quis fazer essa troca. E a morte jamais vai fazer essa troca. Porque se estava no momento dela, não existe essa troca. Não existe essa possibilidade. Não tem como isso ser feito. Cada um vai ter a sua jornada, cada um vai ter a sua trajetória e tá tudo certo. Todas as peças estão encaixadinhas no seu devido lugar. Tudo é exatamente como deveria ser. Não tem nada fora do lugar para o universo, para o plano maior. Se você acredita, para Deus, não tem nada fora do lugar, não tem nada errado. Tá tudo certo. Renata, mas mesmo quando uma criança desencarna, mesmo quando uma criança desencarna, quando a gente está falando, obviamente, dessas circunstâncias, ela foi acometida por uma doença, ela acabou vindo a óbito, ela passou pelo processo do desencarne e ela foi para uma outra dimensão. Cabe a nós que ficamos do lado de cá começarmos a trabalhar o entendimento, a aceitação e o desprendimento. E aí eu vou trazer uma pergunta que está aqui no Livro dos Espíritos, só para a gente poder encerrar e concluir a nossa linha de raciocínio desse episódio, que é a pergunta número 936, que casa exatamente com isso,
com essa cena, com esse processo pelo qual o Howard estava passando, desse luto, dessa dor, desse não desprendimento, e pra gente ganhar consciência do tanto que isso interfere, inclusive nos nossos entes queridos, amados, que partiram para outra dimensão. Pergunta 936 do Livro dos Espíritos é a seguinte: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Né? Como que a dor, essa dor tão profunda, essa dor tão latente das pessoas que ficam, como que isso interfere, de alguma forma, nos nossos entes queridos que partiram? Eis a resposta do plano maior para nós. Eis a resposta da espiritualidade que foi canalizada e psicografada. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente. Uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa excessiva dor uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso, talvez até ao reencontro. Seria mais ou menos assim: o espírito, estando mais feliz no plano espiritual do que aqui na Terra, principalmente quando a gente fala de processos de libertação, né, onde existe um período de dor muito profunda, de sofrimento, de muita provação, que pode ter sido por inúmeros fatores, né, por doenças, por acidente, por... Enfim, a pessoa ela vinha passando por um processo de muita dor e de muito sofrimento, e chega o momento da libertação. Chega o momento que transmuta-se o estado e que ela parte para os planos superiores. E ela vai, de repente, começar a ter uma existência mais leve, livre, feliz. E quem fica do lado de cá, quem continua na jornada aqui, porque ainda tem que continuar, né? Porque essa pessoa está aqui, porque ainda não chegou o momento dela. E aí, quem continua aqui, quem fica aqui se lamentando, com muita dor, com muito apego, com muito pesar, e de uma forma muitas vezes irracional, né, sem buscar a consciência e o entendimento de tudo, acaba interferindo muito no caminho, na trajetória de quem foi. É como se você estivesse lamentando a felicidade do ente querido que partiu. É como se você estivesse lamentando a felicidade, a paz, a leveza e o outro momento desse espírito, desse ente querido. Né? Seria, eu acho muito interessante essa analogia que traz aqui no Livro dos Espíritos, que é assim: dois amigos que são prisioneiros, encarcerados no mesmo cárcere, né? E ambos vão ter um dia a sua liberdade, mas um deles consegue primeiro. Aquele que fica não pode ficar triste pelo amigo que foi liberto primeiro do que ele. Então aqui vale a nossa reflexão. Muitas vezes o processo de cura e o processo de libertação mesmo, de começar a soltar, de começar a se desprender, ele se inicia da forma como Howard começou, né? Porque ali depois de 6 meses ele iniciou o processo dele de cura, dessa dor, desse luto, quando ele conseguiu falar, quando ele conseguiu colocar pra fora, né? E aí aquele momento do filme, obviamente, que você deve ter desaguado, assim como eu, a gente desmorona, né? A hora que ele consegue falar o nome da filha dele, que ele consegue falar o nome da filha dele, que ele consegue falar o que ela teve, o que aconteceu com ela, quem que ela era. E ali ele começa um processo de cura muito intenso, muito profundo, né? Ali ele começa a colocar pra fora, e ali é que a gente não consegue ver, obviamente, a trama do filme. A gente faz as nossas viagens de espiritualidade aqui, né? Isso não é passado através do filme. Eu tô aqui trazendo para vocês um pouquinho da leitura que eu faço, trazendo para uma leitura, para uma visão mais espiritualista. Ali o processo de cura começou também para o despreendimento, para que a filha dele consiga seguir em paz o caminho dela na outra dimensão, né? Para que os laços ali comecem. E, gente, não é assim, ó, não é que os laços de amor, os laços da lembrança, da saudade, isso sempre vai ficar, sempre vai existir, sempre. Isso nunca vai embora. Eu tô falando do laço do apego mesmo, sabe? Do laço do apego material, né? De
cadê o corpo físico aqui do meu lado, a presença física, né? Porque a presença é sutil, o amor, a presença em espírito, ela nunca deixa de existir. Então, todo ente querido que a gente perdeu quer se reconectar, quer reencontrar, fecha os olhos, né? Fecha os olhos, se conecta no seu coração, traz a pessoa para sua consciência, mas não é com pesar, não é com dor, não é com lamento, não é com, sabe, é com leveza. É com leveza, é com gratidão por todas as oportunidades de convívio que vocês tenham tido, por tantos bons momentos que talvez tenham existido, e pronto, você se reconecta. E um dia esse reencontro vai acontecer novamente. Né? Ganhar consciência disso tudo nos ajuda a ganhar um entendimento maior sobre a nossa existência. E quanto mais a gente ganha entendimento sobre a nossa existência, mais a gente vai conseguindo lidar com as nossas questões aqui neste plano, né? Que são extremamente desafiadoras. Se um dia alguém te falou que ia ser fácil, mentiu, não, porque aqui o negócio é desafiador, né? A vida aqui na terceira dimensão, ela é pauleira mesmo, e a gente tá aqui porque a gente precisa, estamos aqui porque temos muito a aprender, é aqui o nosso momento, a nossa jornada hoje, o aprendizado que a gente precisa hoje tá aqui, e que a gente consiga seguir firme aqui nesse plano, ganhando cada vez mais entendimento disso tudo que compõe a nossa existência. Certo, galera? Essa é a reflexão do episódio de hoje. Eu te espero lá pelo Instagram, @RenataSimões, Yellow Black, Yellow de amarelo, Black de preto, tudo junto. No canal do Telegram para dicas de inglês contextualizadas por este filme, Beleza Oculta. O link tá aqui na descrição do vídeo no YouTube e também na minha bio lá do Instagram. E a gente se encontra na próxima semana com mais uma reflexão acerca do filme Beleza Oculta, com esse tema, com essa temática tão importante do Setembro Amarelo. Uma ótima semana para todos vocês, um beijo grande, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!